Por que eu não vi esse negócio antes? Tem uma ilustração sobre isso. Tem, quando na pregação. Diz que o rapaz, né, uma pessoa chegou no céu, e aí começou a conversar com Deus, com Jesus, e ele falou assim: filho, eu queria te mostrar uma coisa, vem comigo. Aí eles começam a passear pelo céu, e o rapaz vai prestando atenção e vai vendo que tem várias casas, vários boxes, assim. Ele passa por uns, estão vazios, aí outros estão lotados, super lotados de pacotes, de presentes mesmo, né? E ele anda, e aquilo vai encucando esse rapaz, vai encucando a pessoa. Aí num determinado momento esse rapaz olha para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode, filho. Todas agora, a gente está junto para isso mesmo. Vamos esgotar tudo que você tem para falar comigo. Interessante, a gente passou por tantos lugares, tantas casas, tantos blocos, alguns estavam completamente vazios e outros estavam cheios. Ele falou: interessante isso que está me falando, então eu vou te levar para o seu. Vamos lá comigo agora. Vamos lá para onde que interessa, vamos lá para o seu. E eles chegam juntos nesse lugar. E quando ele chega, está lotado. Lotado. E aí ele fala: Jesus, o que são essas coisas? Por que tantos presentes aqui para mim? Estou feliz. Ele falou: filho, na verdade esses presentes não eram para você para ser utilizado aqui em cima. Aqui você já tem a perfeição. Esses presentes eram todos os teus, que você deveria ter sido agraciado, utilizado para você passar a carreira que te foi proposta. Mas como você não se apropriou e não soube pedi-los para mim, eles ficaram estocados. É isso aí. E eles são aqui, né? São todos aí. Esse é o box, é o manual. Exatamente. Esse é o box. É aprender a colocar em prática os chavões. A gente, como crentes em Cristo Jesus, a gente tem a nossa linguagem, tem o nosso igrejês, tem a nossa forma. A gente fala tomar posse, mas na verdade a gente não toma posse não, a gente só fala algumas coisas. Mas de verdade, entender o que Jesus fez e colocar em prática na realidade é o que nos falta. Como Igreja de Cristo Jesus. Filhos e filhas, né? A gente ainda tem a mentalidade de servo, também somos. Mas quando a gente entende que nós somos filhos, e filho não pede licença para entrar na casa do pai. Né? O pai, quando a gente tem... Isso é uma sacada muito grande da parte de Deus conosco, Mila. Porque, você não falou, mas o relacionamento que a gente tem com Deus é a mesma... resultado do relacionamento que nós temos com nossos pais. Que vai entrar na cura, na responsabilidade. Que a gente vai tocar nisso, tá? Como você não deu, mas eu posso dar uma... Tá? Posso virar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente se relaciona com Deus, como a gente tem na nossa cabeça o modelo daquilo que nós tiramos com os nossos pais terrenos, né? Então tem pais sim que não deixam o filho mexer em casa. Mas, né? Então tem filho que não tem essa liberdade. E fica com medo até de falar com o pai. A mãe é a intercessora às vezes, né? Mas quando você tem uma família que o pai e filho, a chave do carro está ali, você tem liberdade, você tem tanta comunhão com o seu pai que você sabe que o pai é o fundo da terra mesmo, tá bom? Sangue. Ele é amigo teu, ele tem um relacionamento aprazível, ele é um homem de Deus, então você tem a maior liberdade. Você não chega no pai e fala assim: pai, eu posso pegar o carro? Não, você fala assim: ô paizão, vou ali e já volto. Você chega, toma posse do carro do pai e sabe que o carro do pai não é só dele, é teu também, já te deu essa liberdade. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Agora, quando a gente não tem isso, quando a gente não aprendeu isso, a gente faz a mesma coisa com Deus. Aí faz igual o irmão do filho pródigo, né? Isso. O texto do filho pródigo, ele mostra isso. Né? O que ficou em casa, ele nunca teve a liberdade de fazer um churrasco para os amigos. Não foi porque o pai não deixou, é porque ele não tinha essa liberdade com o pai. Ele nem sabia que ele podia. E o pai falou: filho, estava aqui, o tempo inteiro. Você podia matar bezerro, você podia chamar os amigos, você podia desfrutar daquilo que eu tenho
com você, mas como você é uma pessoa arredia, e nós somos arredios também com Deus. Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente também não quer falar com você. Então, é isso que a gente acaba colhendo. A responsabilidade. E aí vai embora, né? Aí vai embora. Eu acho que nesse caso aí do filho pródigo, é aquilo que a gente fala, por isso que a gente, tudo vem, antes a gente tem que falar sobre o orgulho, né? Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. É isso. Então, assim, ele não conseguiu enxergar essa abertura que ele tinha com o pai dele. Porque ele estava tão interessado nas coisas que tinha lá fora, que, esse pai não está sabendo de nada, careta, né? Careta, não está sabendo de nada, eu sei mais, eu sou jovem, assim. Tem todo um aspecto de orgulho, de pessoa orgulhosa, que na verdade a rebeldia, ela vem disso, né? Ela é comparada com feitiçaria. Então ela vem disso, ela vem do orgulho, tudo vem dessa Porcaria. Tudo que é ruim vem daí. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao diabo, mas dá Ao soberbo. ao soberbo. Para mim, o diabo é primeiro. A soberba, né? Ela vem primeiro do que qualquer outra coisa. Então, assim, não tem como você. Isso é para você ver como não tem como trabalhar com uma pessoa que é orgulhosa, que não quer reconhecer. Por isso que é tão difícil converter alguém, né? Que você está vendo. Você está indo já lá no começo do negócio. Você está vendo como é que o entendimento abre? Você começa a ver e entender o que acontece no mundo. É difícil mesmo. Quando a pessoa não é ensinada, você pode falar, e a pessoa não arreda. Na verdade, a pessoa nem permite que você fala por causa do orgulho, do que eu já sei, é assim. Então, você não Se der liberdade. tempo, a gente fala um pouco sobre isso. Olha, eu quero ver isso. Esse é o pedaço que a gente irmãos, a ideia a nossa ideia de missões, de Jocunda, é difundir da maneira correta, né? Reservada, com quem pode usar bem esse tipo de material, entendeu? Porque tem gente que pega um negócio desse e vai fazer caca por aí, né? Então a nossa ideia é sempre divulgar, a nossa ideia é que o reino expanda. Amém. O reino cresça, nosso ideia é ganhar dinheiro. É que o povo cresça, que o povo seja liberto, que mais pessoas possam vir. É para isso que é o nosso chamado, né, pastora? Sim. Então vamos lá. Um ato profético na libertação pode ser definido como uma intercessão por identificação. Em relação a alguém, ensinando algo que precisa acontecer no futuro. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre atos proféticos? Você pode até explicar mais, se você quiser, porque a gente não precisa perder tanto tempo com isso. Você faz um ato, né? Profetizando, não é só falando, mas agindo. Agindo como? Agindo como? Então, aquilo que a gente crê, né? Que o verso fala lá, que ligares coisas na terra será ligado nos céus. Então, a gente usa dessa ferramenta, desse verso que está aqui. Então, às vezes, a gente cria situações. Por exemplo, um pai que está brigado com o filho. E aqui agora nós temos um filho que está tendo problema com o pai. Eu estou falando de pai, de paternidade. E o cara já está... Mas meu pai está lá no norte. Não dá para me falar com ele agora. Então, a gente pega um senhor para ir aqui. E esse filho vai falar com esse senhor como se estivesse falando com o pai dele. Profeticamente. E aí, gente, é lindo demais. Acontece. De repente o pai liga, não sei de onde, não sei como. Você fala, nossa, mas como que aconteceu? É um ato profético. Que está ligado na terra, está ligado no céu. Você faz aqui e a coisa acontece ali. Ai, eu fico toda dória. Né? Então, só para você ter uma ideia mais ou menos de como que isso pode acontecer. Um ato profético feito sobre a orientação. Olha lá. Sob a orientação do Espírito Santo. Porque tem gente que faz só ato profético. Vive fazendo ato profético. É feijoada que é ato profético. É tudo que é ato profético. Entendeu? Então, tem que ter sempre a direção do Espírito Santo.
Quando nós trabalhamos no cura interior, nós fazemos muito isso, porque é um ambiente que foi gerado para isso. Existe uma intenção, existe uma ideia. Gente orou, gente intercedeu. O ambiente espiritual foi preparado para isso. Então é específico. Aquele momento o Espírito Santo está agindo no coração da pessoa. É aquela hora. Tem que ser ali para poder quebrar as cadeias. Aí, pá, quebra. Entendeu? Então tudo tem que ter uma preparação. Né? Vamos fazer um evento, pastora? Vamos programar um evento? Vamos orar, vamos interceder, papá, acontece. Aí a gente que liberta. Não é só a pessoa que está falando, é toda uma situação que acontece. Né? Então aí está o verso, né? Que diz que o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E é um princípio de concordância também, né? Que é muito importante a gente falar sobre isso. Né? Exemplo, caso real, uma irmã vinha de uma família com bastante dificuldades financeiras, aos 16 anos seu pai expulsou-a de casa, alegando que ela precisava de se virar sozinha a partir daquele momento. Isso abriu uma grande ferida no coração em relação ao pai. Aí a pastora estava falando, né? Olha, a paternidade aí já quebrou. Lembra que nós começamos com João Batista? É tudo isso aí. Né? Então, se você não tem, precisa resolver. Né? E diz, mas meu pai é um grosso. Faz a sua parte. E você tem um entendimento, ele não. Entendeu? E se ele tivesse, ele não seria. Então Deus vai cobrar de você. Por isso que para Deus não importa quem está certo e quem está errado, mas importa o seu coração e a sua atitude. O fato de sair de casa na cidade para enfrentar a vida, morando sozinha numa outra cidade, a expôs espiritualmente a muitas armadilhas. Envolveu-se a fundo com seitas satânicas e imoralidade. Quer dizer, abriu-se uma brecha. Aqui é um caso específico de maldição mesmo, que foi a legalidade que o próprio pai, ou seja, a autoridade máxima na vida dessa pessoa, deu o precedente para Satanás atuar na vida dela. Né? Quando resolveu se casar com alguém, na verdade apenas se juntou. É outra coisa. É uma coisa assim que não para. Né? Porque seu referencial de casamento era falido. Ouvindo toda a sua história, ficou claro que todas as frustrações, os envolvimentos pecaminosos, os problemas presentes estavam enraizados em várias decepções com o pai. Ao mapeamento. Né? O mapeamento está aí. Então, assim, a pastora está lá, vocês estão vendo que a pessoa está passando por certas situações, e toda hora está acontecendo sempre a mesma coisa. Você vai começar a aconselhar, perguntar, conviver com aquela pessoa. Eu sempre gosto de citar o bolinho de fubá com café. Porque tudo é relacionamento. Né? Não é um consultório médico que você vai sentar. Pois não, agora nós vamos começar a mapear a sua situação. Nós temos uma hora. É um bolinho com café. Você vai convidar a sua amiga para ir na sua casa, o seu amigo, a família, aquela coisa toda, vai convivendo. É relacionamento. É relacionamento. Tem que ter um relacionamento. Segundas-feiras da tarde. Em situações como essa, com o objetivo de trazer à tona a memória ferida e os sentimentos congelados, provocando uma ação libertadora na pessoa, o libertador assume o papel do pai, que a expulsou de casa, e faz uma restituição. No caso, exatamente o que eu falei para vocês. Nesse tipo de ato profético, é normal que Deus dê a essa pessoa que está assumindo intercessoriamente a posição de pai, que também o pai não vai ficar assim, né? Aí o Espírito Santo começa a andar, porque não é a pessoa, é o próprio Espírito Santo que vai trazendo o quebrantamento para aquele pai. É tão lindo, gente, porque você vê a pessoa tomando aquilo, aquela posição, e às vezes fala, meu Deus, sou eu mesmo que estou fazendo isso? Porque às vezes é uma pessoa seca, né? Às vezes é uma pessoa assim rígida, né? Um senhor assim mais rígido, mas ele se quebranta de uma forma, como vê a situação da irmã, como se coloca numa posição de pai, é lindo demais de ver. E existe realmente... uma cura recíproca. Sim. Glória a Deus. Boa, gostei. É isso aí. Nesse tipo de ato profético, é normal que Deus dê às pessoas palavras e sentimentos que condizem com a real situação que aquele pai viveu. Irmãos, eu tenho uma experiência para contar para vocês,
que eu tenho até que ter cuidado para tomar, mas vocês são maduros. Quando a gente, às vezes a gente está fazendo esse tipo de situação, né, às vezes a gente está ministrando e a pessoa já entendeu que ela tem que passar por um processo de libertação, papapá. Às vezes a gente tem um grupo de pessoas, né, para ministrar a libertação. Eu gosto sempre de trabalhar com intercessores. Então a gente tem 2, 3 pessoas juntas, nós vamos convidar aquela pessoa para vir, para a gente passar por uma libertação, e aí a pessoa começa a falar, e papapá, e de repente um facilitador, a gente chorando ali, aquela situação, a pessoa chorando, e um facilitador, o libertador, vira e fala assim: Deus está me mostrando você num campo maravilhoso, cheio de flores, com um vestido vermelho, dançando, muito livre. A pessoa fala assim: um dia que eu saí de casa, eu estava com um vestido vermelho. Nossa. E aí? Como não dizer que é Deus? Eu estou arrepiada com o pé a cabeça aqui. Entendeu? Então são essas coisas que eu falo que não tem regra. Não tem como ensinar. Mas é ouvir o Espírito Santo. Porque Ele é o maior interessado em nos libertar. Então tem coisas que acontecem num momento desse que não tem explicação. Que é o Espírito Santo de Deus trazendo a revelação para você. Né? E a gente tem que estar com o coração livre para poder ser usado, né? Deixar ser usado pelo Espírito Santo. Mas esse tipo de coisa não é tipo entrar dom? A pessoa tem que ter o dom de ter alguma visão, coisa assim, não? Quem quer? Eu acredito num coração, como é que é? Compaixão. Quando você vê uma pessoa sofrendo, né? Você vê uma pessoa. É lógico, irmãos, por favor, nós estamos colocando em primeiro lugar a maturidade. Sim. Tá? A maturidade. Nós não estamos falando de novo convertido, nós estamos falando de pessoas maduras, que conhecem a palavra de Deus, que por conhecerem a palavra de Deus, estão aqui hoje, porque senão não estariam. Certo? Então, você vê uma irmã, um irmão sofrendo por situações. Eu creio que com vocês acontece isso. E você quer ajudar de alguma forma. E o Espírito Santo pode usar a sua vida. Aleluia. E a própria palavra de Deus diz assim, que Deus dá dons segundo a necessidade do povo. Então, eu acho que a pergunta da... Vamos ver se eu acerto aí. Eu acho que a pergunta da Beth foi o seguinte: você não precisa ter um dom para ter tido essa revelação? Será que você pensou... Deus pode dar naquele momento... Será que você pensou... Vocês mesmos dão a resposta. Tem coração disposto, né? Sim, não, então. E a necessidade mesmo. Porque eu acho que o que ela quer dizer é que a pessoa teve uma revelação. Ela vai inventar uma história. Naquele momento ele investe a pessoa do dom e a pessoa tem a revelação. Eu entendi tudo isso que você está falando, eu entendi assim. Por exemplo, nada sou pequenina como grande galinha, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ajudar alguém, usou seu Espírito Santo te usando, você pode. Você está disponível. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e procurou uma pessoa que se colocasse na brecha. Ele não está interessado, ele não perguntou se tinha uma pessoa capacitada. Ele falou uma pessoa que se coloque na brecha. É necessário que eu simplesmente me disponha: Senhor, a Miriam está precisando. Senhor, olha, tenho visto que a Miriam está bem. Senhor, eu não fui lá. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a minha vida. Começa a orar pela Miriam. Deus vai me mostrar coisas, e quando Ele falar é tempo de você conversar com a Miriam, eu tenho certeza que Ele já preparou o coração dela, como assim Ele já falou comigo. E quando nós nos encontrarmos, Miriam, isso, Deus me falou isso, pastor, é isso mesmo. Então, Mila, só explica ela que essa pessoa que ela teve uma revelação, né, que ela viu, não foi isso? é isso mesmo. Mas Deus pode... Não, eu acho que ela tinha entendido mal. Eu acho que ela tinha entendido que essa pessoa estava usando uma estratégia. Eu te vi no vídeo vermelho. Não? Você entendeu que ela teve uma revelação mesmo? Ah, então tá bom. E todos estavam orando e um deles recebeu essa revelação de Deus. E ele falou, e assim, por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes nós... será isso de Deus mesmo? Será que eu estou vendo coisa? Meu Deus, o que é isso? Não é. É o ambiente espiritual que proporciona isso.
é o seu coração, é um conjunto de fatores. Né? É a sua preparação no sentido de estar vazia de si mesma, para poder ajudar ao próximo. Tudo isso contribui. Não é que você se colocar numa posição de que eu sei tudo e você não sabe nada. Né? Eis que te digo. Não é nada disso. Entendeu? Eis que eu te digo, não, Deus, né? Eis que eu te digo. Sabe? Não é essa posição. A posição é de ajudar. Se colocar numa posição, né, de compaixão mesmo. E aí, você olha a pessoa com os olhos do Senhor. Você olha, é um amor que você não consegue entender. Não tem explicação. É tudo muito espiritual, é um espiritual tão palpável, real, porque para mim tudo que é espiritual é real. Sinto muito. Isso mesmo. Eu falei isso. E o concreto é o mundo espiritual, nós somos sombra dele. Vamos tomar um café? Vamos. Agora vamos fazer um break.